muito obrigado pela presença nesse terrível contexto, essa terrível situação. E eu agradeço especialmente ao Cláudio e ao Sebastião por terem dado, de vir aqui fazer o lance inicial nessa nossa conversa a respeito das eleições, da situação política e dos desdobramentos. Claro que todos nós estamos aí uma incerteza muito grande, com angústias, e portanto por isso que o convite foi para uma conversa, não para um seminário ou um debate. Então eu sugiro que o Cláudio faça uma apresentação de 20 minutos a meia hora, depois o Sebastião e a gente abre para a conversa. Tá certo? Eu começo. Pode ser? Pode, claro. Bem, boa tarde a todos. Deixa eu pegar aqui só uma aguinha. Primeiro, agradecer o convite, agradecer ao Andrei pelo convite, ao SEDEC. É um prazer e tem um tom de nostalgia vir aqui ao SEDEC, porque fiz parte do SEDEC durante muito tempo, inclusive com o Bernardo, quando ele ainda era um aluno de graduação. Você também. E eu também. Eu estava querendo me colocar numa situação melhor que a sua. Mas o pior, a saber... nós éramos, na verdade, colegas de graduação ainda naquela época e depois já na pós-graduação, enfim, muito tempo, desde o começo dos anos 90. Então, tem um sentido todo especial para mim estar aqui. Agora, com relação à situação que nós estamos vivendo, eu vou falar aqui para vocês um pouco livremente de uma série de percepções que eu tenho compartilhado já com algumas pessoas, isso, e de forma mais ou menos esparsa, em coisas que volta e meia escrevo, que volta e meia acabo falando, seja no seminário, seja em entrevista e coisas assim, que é uma tentativa de primeiro entender como é que nós chegamos a essa situação que vivemos hoje. Uma situação que, se a gente fosse pensar alguns anos atrás, e alguns diriam que até alguns meses atrás, talvez fosse completamente impensável. Um dado que um colega lembrou esses dias e que eu acho que é um dado muito significativo a esse respeito é pensar o seguinte, que o Jair Bolsonaro, há alguns poucos anos atrás, foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados e recebeu 4 votos. E, de repente, a gente vê o Bolsonaro hoje nessa situação de franco favoritismo a vencer a eleição. Acho que é muito difícil que haja uma reversão desse quadro, por mais que eu desejasse profundamente que isso acontecesse. E aí a gente fica se perguntando como é que alguém com esse perfil, de repente, se catapulta essa situação e se torna um candidato não só competitivo, mas talvez, na atual circunstância, praticamente imbatível. Sobretudo considerando que boa parte dessa votação do Bolsonaro se deve talvez a uma série de motivações que não seriam as motivações clássicas com as quais nós estamos acostumados a lidar quando, por exemplo, pensamos em processos eleitorais, olhamos os estudos eleitorais e tudo mais. Mas por uma série de peculiaridades que eu, mais recentemente, comecei a pensar se a gente não poderia chamar isso de um voto de vingança. E esse voto de vingança não é, em boa medida, enquadrado em muitas das opções eleitorais que classicamente a gente observa. Tanto é assim que eu me recordo de duas conversas que tive com 2 colegas há poucos meses atrás, encontrando com eles, falando, olha, estou muito preocupado, estou achando que o Bolsonaro está crescendo demais. E aí os 2 me falaram praticamente a mesma coisa. Um deles olhou para mim e falou, Cláudio, tem dó, Você acha que pode um negócio desse? Pô, se liga, cara. Eu tipo, desculpa, Eu falei, não, mas eu tô achando que a coisa é complicada. Ele falou, não, isso não tem a menor chance. A gente vai voltar para a bipolaridade e isso é inevitável. Esse cara não tem condições de crescer, ele vai ter muita rejeição. Parará. E o outro me falou quase que exatamente a mesma coisa, ainda que com um tom um pouco mais circunspecto, mas me disse a mesma coisa. Também ouvia muitas vezes as pessoas dizerem, olha, ele não tem como se manter tão forte porque ele vai falar absurdos, ele vai se enrolar. Essa frase, que provavelmente muitos de nós aqui ouviram de muita gente, até pensaram isso, essa sempre me causava uma certa estranheza, maior do que a outra até,
talvez pelo meu vício institucionalista, a outra me seduzia um pouco mais, eu queria acreditar nela, mas falou, tomara que você tenha razão, eu esteja errado, dizia para as pessoas. Mas essa outra, eu falava, olha, acho que tem um problema nessa expectativa, que é a seguinte, ele só chegou onde chegou porque sempre falou o que falou. Então como é que agora a gente vai imaginar que ele vai ser desconstruído por continuar falando o que sempre falou? Não tem cabimento isso, e acho que isso era o preocupante. Como alguém que sempre proferiu as ideias que proferiu, podia chegar ao patamar em que estava, né? Enfim, mas esse é digamos, o problema da maneira como está posto hoje. O que talvez explique isso? E aí eu acho que faz sentido voltar um pouco no tempo e tentar pensar de onde surge isso. Bem, acho que a gente pode primeiro pensar numa chave muito grande, que acho que explica só parte do problema, embora acho que explica uma parte importante do problema, que é um rechaço, uma rejeição, uma repulsa generalizada na população, claro, não de 100% das pessoas, mas muito disseminada, à política tradicional como tal, aos partidos políticos, à classe política, à atividade política em si, e o Bolsonaro consegue, de uma forma ou de outra, encarnar essa repulsa. Por mais que, evidentemente, quando a gente olha para a coisa em si, se pergunta como é que pode um deputado de 7 mandatos, mais metade de mandato de vereador, que colocou todos os filhos na carreira política, em diferentes estados e diferentes níveis, ser percebido como antipolítico profissional, né? Ele, de alguma forma, encarna isso, mas, não obstante, consegue encarnar. Talvez consegue encarnar o oposto, né? Bem dito. Pelo menos é visto assim, percebido pelas pessoas. É isso que, apesar de ter feito essa carreira tão convencional sob um certo ponto de vista, sob outro ponto de vista, ele sempre foi um político marginal, né? Ele nunca foi, evidentemente, como alguns gostam às vezes de achar, um outsider, né? Outsider seria talvez o Luciano Huck, se tivesse sido candidato, e eu já estou lamentando que o Luciano Huck não tenha sido candidato, né? Puxa vida, o Luciano Huck não me parece uma pessoa com exatamente os mesmos valores que o Bolsonaro, né? Dos males o menor. Ou o Joaquim Barbosa, eventualmente, seria um outsider, mas o Bolsonaro nunca foi um outsider. Deputado de 7 mandatos não é outsider. Deputado com todos os filhos na política não é outsider. Mas quando você olha, por exemplo, o comportamento dele no legislativo, a irrelevância dele para os debates parlamentares centrais, a desimportância dele nas funções institucionais dentro do parlamento, nunca foi relator de projetos importantes, presidente de comissão, líder de partido, nunca desempenhou nenhum desses tipos de função, que são aquelas funções atribuídas normalmente aos políticos centrais importantes, mesmo com todos esses mandatos. E sempre operou nesse registro daquele cara que falava barbaridades, defendia sua corporação com unhas e dentes, chamava muito a atenção na mídia justamente pelo seu caráter folclórico, mas foi construindo justamente aí a reputação de ser um antissistema, né? Inclusive porque, num certo sentido, verbalizava contra o sistema, ao defender a tortura, falar que a ditadura militar é um tempo saudoso, falar que daria um golpe de Estado se virasse presidente, ou seja, falar contra o próprio sistema democrático, de uma forma ou de outra ele se posta como antissistema. Para além, claro, do tradicional com discurso moralista, mas que é mais velho do que andar para frente. Quer dizer, se a gente volta velho, o denismo já estava lá. Mas, de qualquer modo, eu entendo esse é um aspecto. É o aspecto do candidato antissistema, antipolítica, antipartidos. Uma posição que, claro, quando você olha as pesquisas que aferem preferências das pessoas com relação a valores, a visão das pessoas das instituições, o prestígio das instituições no Brasil, é um problema já muito antigo na sociedade. A gente pode pegar essas pesquisas que pegam o prestígio das instituições e vai sempre ver as forças armadas e as igrejas lá em cima e os partidos políticos, as casas legislativas e os políticos lá embaixo. Então, desse ponto de vista, nada de novo. Não obstante, tudo funcionava, né? Pois bem, mas esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu entendo é, em parte, mas não só, um subconjunto desse anterior, é o antipetismo. Eu vou explicar porque eu acho que é só em parte um subconjunto. Porque, por um lado, o PT, adaptado à condição de ser governo, adaptado
a condição de um partido institucional, um partido que forma coalizões, que negocia, etc. Diferente do que era o PT lá dos anos 80, né? Nós dois andamos estudando isso lá atrás, né? Enfim, como é que o PT vai se ajustando à condição de um partido mais institucional, sai daquela condição de um partido movimentista, um partido oposicionista por natureza e vai se ajustando. O PT, nesse sentido, vira um partido do establishment, né? Ainda que da esquerda do establishment, mas ainda assim um partido do establishment, em parte. Né? E esse rechaço ao establishment é também, portanto, um rechaço ao PT. E ao establishment, porque é um rechaço, por exemplo, ao PSDB. Vamos ver o resultado do PSDB nas últimas eleições, né? Ainda tem, vamos dizer, 2 candidatos competitivos para governador, se eu não estou esquecendo de nenhum agora, né? O do Rio Grande do Sul, que deve ganhar, o de São Paulo, que está numa disputa renhida, embora a gente já não saiba mais se ele é PSDB ainda ou não, nem o PSDB sabe disso, e nem ele. Mas, enfim, é só olhar a bancada no Congresso, né? Quantos deputados, quantos senadores o PSDB elegeu. A mesma coisa vale para o PMDB ou MDB, de novo. São partidos que também sofreram rechaço. E o PT, desse ponto de vista, até foi menos rechaçado, né? Se a gente pensa no desempenho dos governadores do Nordeste, se a gente olha quantos deputados elegeu, não foi tão bem para o Senado, mas também não chegou a ser um desastre completo comparado aos demais, nesse cenário de aumento de fragmentação. Mas, enfim, em relação ao PT, entretanto, se produziu esse discurso tão forte que o Bolsonaro vocaliza no plano nacional, o Dória faz no plano estadual, e que explica até a dificuldade que vários dos candidatos que talvez em outros tempos não se alinhassem ao Bolsonaro como estão se alinhando agora, né, se alinharem a ele nessa disputa. Né, ou pelo menos tentarem não entrar nessa bola dividida. Acho que talvez o caso mais significativo é o Márcio França em São Paulo, mas pode ser também o Casagrande no Espírito Santo, se a gente quiser considerar. Candidatos que... E mesmo o Hollenberg em Brasília, candidatos que evitam falar claramente, mesmo sendo o PSB um partido como o Dória gosta de ser elevado, sempre foi aliado do PT e tal, ainda tem tido uma cisão, e claro, sempre vai ter conflitos regionais. Um partido que normalmente estaria com todos os seus membros aliados ao PT nesse momento. Mas o cenário mudou e o PT virou um intocável, né? Ninguém quer, senão o próprio PT e talvez o PCdoB, e o PSOL por razões muito diferentes nessa circunstância, embora seja um partido que nasce para fazer oposição ao PT, então também é outra coisa, mas ninguém quer se identificar com ele. E aí, de onde decorre isso? Então, em parte decorre desse espaço em que, entendeu, tem uma sobreposição, que é o fato do PT ser um partido sim do establishment hoje. Mas segundo, justamente o fato de ser um partido de esquerda. E da forma como ser um partido de esquerda e ter tido governos de esquerda, como a narrativa em torno disso se construiu no Brasil ao longo dos últimos 15 ou 16 anos, pelo menos. Eu diria talvez mais 15 do que 16. E aí é que eu acho que é interessante fazer uma pequena reconstrução histórica só para pensar nesse problema. De onde vem esse antipetismo tão radical que, de certa forma, pare o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro ele precisa ser entendido, a meu ver, também por aí. E, claro, tem um terceiro aspecto que eu não estou mencionando, mas eu não vou, talvez, entrar muito nele, não sei, vamos ver se sobra um tempinho no final, que é esse cenário global de emergência de políticos de extrema-direita. Quer dizer, né, a gente não está sozinho no mundo, é um fenômeno que está ocorrendo para tudo quanto é lado. Né? Alguns gostam de chamar isso de fenômeno populista no mundo, e aí botam até o López Obrador do México no balaio. Eu acho que o López Obrador está muito mais perto do que é a esquerda brasileira, ou a esquerda chilena, ou a esquerda uruguaia, apesar de toda a confusão que se produziu lá em torno daquela eleição, que ele perde na reta final, do que propriamente um populista, por exemplo, no sentido do chavismo na Venezuela, só para fazer uma distinção clara. Aliás, naquela eleição ele foi acusado de ser chavista, e essa foi uma coisa que pesou no final. Mas vamos voltar ao Brasil. No caso do Brasil, quando é que começa isso? Bem, acho que começa em germe, lá no início do governo Lula, do primeiro governo Lula ainda, quando as primeiras políticas sociais de caráter mais redistributivo, ou pelo menos de combate mais efetivo à pobreza, começam a ser implementadas, né? Notadamente o Bolsa Família.
que nem era uma política de todo original, afinal de contas ela era o aprofundamento, a ampliação de uma política que já vinha do governo Fernando Henrique, né, o Bolsa Escola, mas que se aprofunda muito, se amplia muito em todos os sentidos, inclusive é reestruturada com a unificação de uma série de programas. Naquele momento em que a política econômica do governo petista ainda era uma política econômica muito colada à política do governo Fernando Henrique, do segundo governo Fernando Henrique. Eu me lembro que o Zé Simão, nessa época, fazia uma brincadeira e dizia que PT deveria significar parece tucano, né? E, de fato, quando você olhava o Ministério da Fazenda, a política econômica, parecia. Mas quando você olhava até para algumas políticas sociais, em um certo sentido, parecia. E aí, eu me lembro nessa época de dizer, olha, esse governo é mais do mesmo. Só que ele é muito mais do mesmo. Essa é a diferença. É muito mais do mesmo porque era muito mais, a Bolsa Família dá um salto de valores, dá um salto de abrangência, dá um salto de estruturação. A política econômica, inclusive, era mais rigorosa do ponto de vista fiscal do que tinha sido a política anterior, mas você não tinha um governo de grande ruptura naquele momento. Mas esse aprofundamento da política social já começou a produzir, naquele momento, incômodo em certos setores da sociedade, né? E vocês todos vão se lembrar de coisas como, por exemplo, chamar o Bolsa Família de Bolsa Esmola, né, brincando com o nome anterior dele, que era Bolsa Escola, de dizer que era uma política assistencialista, e todo dia nos jornais tinha alguém da imprensa dizendo que era assistencialismo barato e não sei o quê. Um discurso que permaneceu durante um bom tempo, por baixo até 2008, por aí, esse discurso ainda se fazia. Mesmo com, digamos, a normalização do Bolsa Família e a inclusão dele no resto. Mas eu estou falando muito do Bolsa Família, não é a única política, tem a política de salário mínimo, tem uma série de outras, política de crédito. Mas é que o Bolsa Família parece que foi naquele momento simbólico. Ele simbolizava boa parte do que era ser um governo de esquerda e atacar questões com um grau de profundidade, com uma atenção maior do que outros governos fariam. E começa a gerar uma rejeição de uma parcela da sociedade, entendo eu, sobretudo de classes médias e altas, de uma parcela delas, não delas como um todo, a gente não pode generalizar isso, mas que vocalizavam muito fortemente, e os seus, evidentemente, representantes, num certo sentido, nos espaços de formação de opinião, na mídia e tudo mais, vocalizando contra esse tipo de política. Um tipo de discurso depois vai se estender à questão das cotas, vai se estender a uma série de outras políticas de natureza similar. Muito bem. Mas aí, enquanto o problema era esse tipo de crítica ficava muito claramente circunscrita a uma dicotomia esquerda-direita quase tradicional, de um conservadorismo que não aceitava essas coisas, e até de um preconceito de classe, mas ela ficava restrita ali. Mais para frente, quando você começa a ter a ascensão da chamada classe C, e isso já foi sobejamente mostrado por um monte de gente, né? Quando você tem a chamada classe C chegando a 50% da população, partindo de alguma coisa como 20%, chegando a 50%, e a redução das classes mais baixas, chamadas de D e E, aí, sem querer ser rigoroso na terminologia de estratificação social, você tem um incômodo nas classes superiores. Entendeu que é um incômodo que pode ser explicado meio que bourdieusianamente como um incômodo com perda de distinção. Eu não sou mais aquele que, pelo acesso a certos padrões de consumo, me distingo dos demais cidadãos. Eu tenho cidadãos que compartilham comigo de lugares, hábitos, coisas que eu também tinha e que, consequentemente, não me permitem mais me diferenciar dele. A metonímia disso, mais forte, é aquele famoso episódio lá da professora da PUC do Rio que posta a foto do advogado, na verdade que ela não sabia que era advogado, dentro do aeroporto, numa rede social, escrevendo agora o aeroporto virou rodoviária. Mas que, na verdade, nada mais é do que um episódio específico de um tipo de percepção, de sentimento e de coisas que se diziam que estava mais ou menos disseminado entre certos setores. Mas isso foi mais tarde, inclusive, do que esse período inicial. É que nesse período inicial, eu acho que tem um momento que é chave para entender quando a coisa começa a virar. E quando esse problema do incômodo com as políticas sociais de ascensão social dos mais de baixo começa a ganhar, digamos, um reforço e uma expansão. Quando é isso? É o mensalão. E por que é o mensalão? Porque o mensalão oferece aos detratores do governo do PT uma justificativa adicional para a detratação. E essa justificativa adicional não é só que eles estão fazendo políticas assistencialistas, políticas
que vão incentivar a vagabundagem ou coisas do tipo, que era o que se dizia. Eles são corruptos também. Né? E aí se associa a esse tipo de política a corrupção. E a corrupção vira digamos, um pretexto muito útil para, mesmo quem a rigor pensava certas coisas que evitava dizer em público sobre o risco de ser taxado de antipobre, preconceituoso, etc., podia agora dizer, não, mas eu sou contra o PT por causa da corrupção, não por causa das outras coisas. E, ao mesmo tempo, é um discurso que tem capacidade de ampliação, porque quando você amplia, até aqueles setores médios que não vão achar um problema na política social, ficam indignados com a questão da corrupção. Então, a corrupção ela tem uma chave aí de ampliação de apoios, uma chave, digamos, de disputa de hegemonia muito mais clara. Em torno do mensalão, me parece que é um problema crucial. E é justamente em reação ao mensalão que surge um discurso por parte do PT, do Lula em especial, mas não só por parte dele, e que é toda hora lembrado até hoje, todo mundo evidentemente nota isso, e até me chamou a atenção para o fato de que foi ali realmente que essa coisa surgiu, da forma como surgiu e como hoje é apropriada, um texto do Sérgio Fausto, esses dias no Piauí, no site do Piauí, da Piauí, né? Que é o seguinte, esse discurso, o PT na defensiva faz três, não há nada. Não, era só xadrez de campanha, mas no mesmo balaio. Uma outra, também muita gente que vai lembrar, o Lula, por exemplo, numa entrevista que ele dá em Paris, não lembro o que ele estava fazendo em Paris na época, ele fala que, não, a gente está sendo acusado, mas na verdade fazer tudo que todos fizeram. O que é um problema para um partido que se colocava como grilo falante da nação, como aquele que cobra honestidade, tá? Pô, mas como você está fazendo o que todos fizeram? Vocês sempre disseram que eram diferentes de todos, então aí, até a música do Suplicy de 85 era isso, né? Diferente de tudo que está aí, né? O livro da Margaret Keck lá dos anos 90, final dos 80, não lembro agora, é do PT com uma lógica da diferença. Certo? Se o partido é tão diferente, como é que ele faz igual? Mas enfim. E aí, isso é uma conspiração. As elites, na realidade, são contra nós, e como elas são contra nós, elas inventaram essa coisa porque elas não querem que nós façamos as políticas que fazemos no Brasil de resgate dos pobres, de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, etc. e tal. E aí é que surge o famoso discurso que muitos chamam de discurso do nós contra eles. Embora eu acho que haja um espantalho aí nisso, mas ele é verdadeiro num certo sentido. De fato, o PT assumiu um discurso de polarização, de dizer, nós, o Partido dos Trabalhadores, que fazemos uma política de esquerda, estamos sendo atacados pelas elites, daí que todo mundo sempre brinca, os detratores do Lula, dessa coisa das elites, em relação a ele, as elites. Até esses dias, quando morreu aquela atriz da Globo, eu lembro dela ressuscitada, que ela se referia a essa coisa, é um discurso muito presente, e de fato, havia essa coisa, as elites. Um governo que tinha o Furlan na indústria e comércio, tinha o Meirelles no Banco Central, tinha o cara lá do agribusiness, esqueci o nome dele agora, o Roberto Rodrigues, obrigado, na agricultura, BNDES dando dinheiro para empresário, que raio de elite, de governo anti-elite é esse? Agora, tinha um discurso, que era um discurso de polarização, que eu acho que é o seguinte, o discurso de polarização é perfeitamente normal na democracia. Até porque ele não era um discurso de vamos extirpar as elites desse país, vamos expropriá-las, acabar com elas, implantar o socialismo. Não era isso. Era simplesmente um discurso. As elites não aceitam nem esse pouco que nós fazemos. E eu diria, mas contra-reação a isso veio com juros e correção monetária, que foi uma reação de estigmatização do PT, no meu entendimento. Escrevi um artigo há poucos dias atrás no Nexo, que fala justamente disso, dessa estigmatização de que o PT se vê alvo, em boa parte por conta dessa contra-reação a esse discurso polarizador. E junto com isso, claro, entram as próprias inconsistências do PT em algumas questões. Primeiro, claro, essa inconsistência de ser um partido que dizia-se contra a corrupção e de repente está enroscado com ela. Segundo, um partido que, apesar de ser de uma esquerda democrática e tudo mais, e isso ao longo dos anos de governo fica claro, tem lá os seus setores mais radicalizados e tem um discurso, sobretudo para dentro, um discurso para convertidos, para parcelas do partido, que me parece que é um discurso fetichista, né? Que é o discurso de sempre defender a esquerda mundo afora, mesmo quando autoritários. Que é esse fetiche com Cuba, que é uma questão que nunca se resolve,
que já é um fetiche de décadas, que é um fetiche com a Venezuela, e aí você não consegue falar que a Venezuela, apesar de todas as evidências, seja uma ditadura, caminhava para isso já há muito tempo, e por aí. E aí, claro, o discurso de colar no PT a pecha de esquerda autoritária é facilitado. Ué, se eu estou falando mal do Bolsonaro porque ele defende a tortura e a ditadura militar, por que eu vou falar bem do PT se ele está defendendo Cuba e a Venezuela como regimes fantásticos? Isso não fecha, é incoerente. Mas, de qualquer modo, se fazia, entendo eu, não porque se quisesse reproduzir o modelo aqui, mas porque se tem esse fetiche, acho que essa é a questão, e o fato é que isso virou um enfraquecedor. Então você vai somando as coisas, vai somando a reação inicial a políticas sociais, que é reforçada pelo problema da corrupção, que é, por sua vez, reforçada pela associação do PT com as experiências autoritárias de esquerda. E aí surge, por exemplo, discurso, boa tarde, do PT, sobre o PT, melhor dizendo, chamando, como a professora Maria Rita, que está chegando aqui, inclusive, vai concordar comigo, o PT como um partido bolivariano. Aliás, muito engraçado. Cabe aí? Não é? O Partido Bolivariano? É por isso que eu vim de ônibus. Mas ninguém avisou a gente, ninguém avisou que já tá. É peruada. Vocês não ficaram na peruada. Pois é, já cheguei esses alunos aí inventando peruada. Aliás, eu achei o caminho fácil porque eu fui atrás dos alunos. A peruada tá indo pra lá, deve ser pra lá. Não foi aqui do Lago São Francisco, quem não sabe desse calendário. Pois é. Vamos lá. Tudo bem? Retoma? Mais uma. Tudo bom, Valquírio? Tem. Bem, então só retomando aqui, eu creio que isso produz uma espiral aí, dessa narrativa de estigmatização do PT que vai contribuindo para esse cenário. E a historinha que eu ia contar, até por coincidência, podia falar em outros momentos, mas hoje eu fui brindado com ela, Eu de manhã cedo fui à Polícia Federal, não para qualquer outra questão, fui só renovar meu passaporte, com a minha esposa, e a gente no carro, ouvindo ali noticiário na CBN, de repente entra aquela figura maravilhosa que é o Arnaldo Jabor, que tá até curioso ouvir o Arnaldo Jabor esses dias, porque ele está em pânico com a vitória do Bolsonaro, e aí ele começou a falar sobre isso, e aí ele virou, quem ele foi culpado sobre isso? O PT, e aí falou, porque o PT, com seu projeto bolivariano, Aí a Vanessa, minha mulher, virou e falou assim, mas ele não está percebendo que ele foi quem contribuiu para criar isso? Ou seja, ele com esse discurso sobre o PT, contribuiu para criar o Bolsonaro. Mais do que o PT contribuiu para criar o Bolsonaro, que é o que ele está querendo dizer, o discurso sobre o PT, me parece, é o fator crucial. Não que o PT não devesse ter feito uma série de, usar essa palavra que é até perigoso usar hoje em dia, autocrítica em algum momento. Acho que deveria, mas não agora. Isso aí tinha que ter sido feito lá atrás, há 10 anos atrás, ao longo do tempo e tudo mais. Sobre as coisas em que, a meu ver, houve erro. Sobre as que não houve, não, tem que se reafirmar, mas sobre as que houve, deveria ter feito. Mas enfim, isso é outra história. O fato é, esse discurso dele, de que o PT, o Lula tem um projeto bolivariano, é uma loucura completa. É só olhar porque foram os 13 anos de PT no governo. Mas essa narrativa que depois assume o lugar do outro lá, que também é outro que está assustado com o rumo das coisas, é muito curioso ver isso. Eu só não falo que é divertido porque não é divertido. Mas que fala também hoje contra essa ascensão dessa direita ultra raivosa, mas que alimentou há tempo atrás, que é o Reinaldo Azevedo, que cunhou o termo petralha, que se disseminou por muita gente e que simplesmente faz o quê? Equipara um partido e seus partidários a criminosos, instantaneamente. Se é um petralha, ele não tem como ser outra coisa que não um bandido. Ele próprio dizia, não, mas eu estou falando de petralha, são alguns. Esquece, você cunha um termo desse e você torna esse termo um termo de uso generalizado. Esse mesmo se jactava também de ter difundido a expressão no Brasil esquerdopata, como se alguém ser de esquerda fosse uma patologia mental. Se é uma patologia mental, claro que é inaceitável. Mas eu estou só usando esses casos, talvez dessas expressões, desse discurso sobre o suposto bolivarianismo do PT que nunca houve, como exemplos de uma narrativa que vai criando o espantalho. E aí
a espiral continua, que ao mesmo tempo reforça o discurso sobre a corrupção, como se além de um perigoso partido de esquerda autoritária, o PT fosse também um inventor da corrupção no país. Né? Corrupção, nunca houve um escândalo desse tamanho, nunca houve tanta corrupção, ninguém é mais corrupto do que eles. Para ver isso, era só assistir ontem o debate de governador do Dória, com Márcio França, não sei quem assistiu, foi um debate muito interessante, o Dória apanhou que nem um gato ensacado, mas ao mesmo tempo ele fazia um discurso em que ele se referia o tempo inteiro à esquerda, e acho que ele ilustra bem isso, e equiparava esquerda e corrupção. Essas coisas começam a se tornar quase que inseparáveis nesse tipo de narrativa. Bem, então se eu tenho um partido, os valores cristãos, uma ameaça às liberdades, é um partido que vai venezuelizar o país, transformando o país naquele caos completo que se tornou a Venezuela. E além de tudo é um partido corrupto, poxa, isso é uma coisa detestável. E isso, claro, a gente não está falando de um processo de um ano, nem de uma campanha eleitoral, a gente está falando de um processo que começa em 2005, pelo menos, com o escândalo do Mensalão, até um pouquinho antes, quando se refere à crítica específica que eu já mencionei às políticas sociais, e vai se repetindo ad nauseam até hoje. E entendo que, claro, aí o partido tem seus erros, o desastre, no meu entendimento, que foi o governo Dilma Rousseff, sobre todos os aspectos, especialmente no aspecto econômico, contribui para isso. Boa parte da insatisfação dos setores, inclusive médios baixos, que ascenderam, vem da grande perda econômica que eles têm naquele momento. Quem tinha ganho, de repente, perde ou tem muito medo de perder. Então você soma isso ao mal-estar econômico que se produz ali, e tudo isso cria um cenário perfeito, primeiro porque foram as eleições de 2016, as eleições municipais, cujos números são muito eloquentes, eles quase que falam por si sós. O partido perde 60% de seus prefeitos. O que é muito curioso, até interessante como fenômeno, mas enfim, que é o seguinte, né? A gente raramente teve no Brasil uma nacionalização de eleições municipais. Os municipais geralmente correm numa raia própria, como as estaduais também. Tanto que elas depois é que vão ser mais importantes para entender, por exemplo, a eleição para o Congresso 2 anos depois. Há um estudo muito interessante lá que o Jorge Avelino, o Ciro Biderman fizeram sobre isso, mostrando o efeito das eleições municipais nas eleições de deputado, e isso não está se verificando agora. As eleições municipais vieram nacionalizadas, sobretudo no que se refere ao partido com mais forte marca, mais forte identidade e também, por consequência, mais forte rejeição, que é o PT, que despenca. Quando a gente considera também as pesquisas de opinião no que diz respeito à identificação partidária, a identificação do partidário do PT naquele momento despenca. Depois sobe. Hã? Depois sobe, agora tá. Então, agora ela subiu, mas lá atrás ela despenca, né? Então 2016 foi um ano de cataclismo para o PT nesse momento. Eu diria, ali toda essa espiral de anos, se faz sentir com força. Pois bem, e aí vem o governo Temer. E aí, para quem estava chateado com o PT, uma parcela da sociedade falou, toma aí então o Temer e vê o que é bom para tosse. E aí, claro, muita gente começa a ficar saudosa do governo do PT por contraste com o governo Temer. E eu acho que boa parte dessa subida tem a ver com isso. Além da questão dos evidentes, no meu entendimento, excessos. Né? Para falar, excesso não é um termo bom, Bolsonaro andou usando esses dias. Mas dos evidentes, das evidentes transgressões, inclusive dos seus deveres funcionais cometidos por membros do sistema de justiça, tanto do judiciário como do Ministério Público, na forma como resolveram se mostrar combatentes da corrupção. Como, por exemplo, o vazamento do grampo da Dilma lá atrás, todo o comportamento do Moro ao longo do tempo, a velocidade com que o caso do Lula corre, a condenação dele num caso que é tremendamente frágil do ponto de vista de provas e tudo mais, etc. Enfim, tudo isso, a narrativa que se produz aí, entendeu, ajuda a essa retomada. Um partido que agora volta a ter uma identidade partidária de cerca de 24%, 25% no Datafolha, quando você pega o Ibope é 30%, que são os picos históricos. Quer dizer, o partido volta para isso. Mas acho que tem que olhar esses números com cuidado para evitar uma ilusão, que é o seguinte, o partido volta para os picos históricos, mas, ao mesmo tempo, a rejeição a ele também cresce. Muito mais do que cresceu a sua própria retomada. O trabalho recente aí publicado do César Zucco e do David Samuels, que mostra o PT como o centro do sistema político brasileiro, é muito interessante o que eles mostram, né? Eles mostram o seguinte, o sistema político brasileiro se estrutura ao longo de todos esses anos em torno do PT, é PT e anti-PT.
E acho que até esse momento, pelo menos, ainda continua sendo. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, acho que ainda pode ser que continue. Só que o anti-PT cresceu numa proporção, por conta de todo esse processo que eu mencionava, que ter o pico histórico de aprovação não alivia muito a coisa, porque você tem um pico histórico de rejeição que é muito maior do que os picos históricos anteriores. E para esse partido, portanto, se tornar um partido vitorioso em termos nacionais é muito difícil. Tudo bem que a gente hoje tem o Haddad, não tem o Lula, tem as dificuldades inerentes ao processo desta campanha eleitoral especificamente. Aquilo que foi, no certo sentido, o trunfo é também problema. Afinal de contas, um candidato que consegue se catapultar para fora, inclusive da região onde ele é mais conhecido, mas onde ele também tinha menos apoio, que é o caso de São Paulo. Só pensar na eleição municipal. E onde o PT também tem mais rejeição. Né? Ele cresce no Nordeste, muito associado ao Lula. Essa associação é útil para subir, mas ao mesmo tempo esvazia o candidato. Né? Porque é um candidato sem identidade própria muito clara. Porque ele fica muito preso à figura do Lula. Daí facilita para os adversários, como de fato fizeram e continuam fazendo, falar, é o candidato títere, né? O candidato fantoche, é o poste e coisas do tipo. E isso, claro, enfraquece a candidatura. Né? Esses dias mesmo, nesse debate não é bom, nessa discussão sobre se vai ou não vai o debate, né? Quanto tempo deu já? Quanto? Nossa, eu achei que eu estava 25. Mas eu tô concluindo. Né? Essa discussão sobre se devia ou não devia ir ao debate, é interessante que uma das respostas do Bolsonaro foi: não, eu não vou debater com um fantoche. Eu não vou debater com um candidato que não fala em nome dele mesmo. A questão essa imagem é uma imagem que realmente pega. Né? Não estou dizendo que ela é uma imagem real, mas eu estou dizendo que ela é uma imagem que pega e ela tem efeitos eleitorais. Agora, ela é café pequeno perto de todos os outros problemas, me parece. Porque esses outros problemas todos afetaram as candidaturas nos estados, afetaram a disputa para o legislativo. Porque, claro, o PT tem a maior bancada, não teve a maior votação para a Câmara. A maior votação para a Câmara foi do PSL, um partido que não existia até ontem. Tudo bem, mas tem o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Ok, mas isso sozinho não explica, né? O partido ficou em segundo na votação para a Câmara. Isso mostra as dificuldades que tem. Então, para fechar, eu entendo que a gente chegou a um cenário em que esse profundo rechaço ao PT, que atinge seus princípios históricos, alimenta o seu antagonista. E o seu antagonista não é mais o PSDB, um partido que ocupou esse espaço por falta de opção para boa parte do eleitorado. Com a direita tradicional, Maluf, ACM e Quejandos em declínio, o PSDB, até pela bipolarização que foi se produzindo eleitoralmente a partir do Plano Real, já vinha até um pouquinho de antes em nível local, mas nacionalmente no Plano Real, o PSDB conseguiu ocupar esse espaço, vamos dizer, competitivamente, bem para os seus propósitos, até a última eleição presidencial. Só que no que o PSDB é colhido, melhor dizendo, por essa grande onda de desprestígio da classe política pelos escândalos de corrupção, ele também tem os seus, ele já não é mais o partido que pode ocupar esse espaço nesse momento em que o rechaço se dá à classe política em geral, justamente por esse repúdio ao que se entende como práticas corruptas. Resultado, quem é que pode se credenciar? Quem primeiro? Se é para ser anti-PT, ele é muito mais, ao ponto de talvez defender sem nenhum tipo de pudor, né? O extermínio do outro. Né? Um ou outro cara lá no PSDB pode em algum momento ter falado em cassação da legenda do partido, ao mesmo tempo que você tinha até gente do próprio PSDB falando, não, caçar o partido não pode. Mas o bolsonarismo não tem esse tipo de problema. Né? Segundo, vendeu a imagem que é honesto. Afinal de contas, se o cara nunca ocupou um cargo no executivo, a chance dele ter um processo efetivo é muito menor, e aqueles ligados a ele, e não tem ninguém que se identifique a ele muito claramente para o eleitorado. E terceiro, né, não vou falar disso agora, mas enfim, nem dá mais tempo, essa onda de extrema-direita mundo afora. A gente não vive numa bolha, quer dizer, algo está acontecendo no mundo nesse momento dessa rejeição. E claro, aí os elementos conjunturais da campanha, como por exemplo esse uso massivo que já ocorreu nos Estados Unidos, que está ocorrendo em outros lugares, das redes sociais e particularmente dessas que não tem sequer um controle muito efetivo, como é o caso do WhatsApp, para a disseminação de um pânico moral, né, que produz esse cenário que a gente vê agora. Então,
Entendo. A gente chega aqui por razões, digamos, de uma construção histórica, por razões circunstanciais da campanha e por razões, digamos, de uma onda da qual nós não estamos excluídos mundo afora. Então, é por isso que eu acho que é tão difícil a gente escapar desse negócio nesse momento, né? A questão é saber, e aí é um outro capítulo, né? Não dá para falar hoje, o quanto, digamos, a propensão autoritária desse provável governo vai efetivamente... Até onde ela vai? O que ela consegue produzir de fato? Se ela consegue produzir uma ruptura ainda que aos poucos, como tem sido o padrão, ou se ela vai ser, apesar de tudo, mais ou menos contida. Eu sou muito pessimista com relação a isso. Eu acho que a gente não tem estrutura suficiente. Eu não acho, como diz um colega nosso lá da GV do Rio, que o risco é zero para a democracia e que as instituições estão funcionando. Eu discordo completamente disso. Também não acho que são favas contadas que caminhamos inevitavelmente para uma venezualização pela direita. Eu acho que existe uma chance razoável da gente virar uma Venezuela de direita, mas eu não sei se é isso que vai acontecer. Mais né? uma vez. Então, com elementos de Filipinas, com elementos de Turquia, né, com elementos de Hungria. Não sei quem viu uma notícia que saiu ontem, que na Hungria se proibiram, eles proscreveram os estudos de gênero nas universidades. Na Hungria. Então, na realidade, nenhum país é exatamente igual ao outro, né? A gente tem elementos dos vários países, até da Polônia, que podem estar presentes aqui, acho que estarão de alguma forma, né? E um macartismo que já vinha de antes e que agora deve se aprofundar, né? O macartismo não é tão difícil nesse ponto de vista implementar, basta ver que já vinha rolando em alguma medida, embora não tanto. É isso. Desculpa estourar o tempo. Eu não fiquei controlando. Não, tudo certo. Sebastião? Bom, boa tarde. Enfim, um prazer estar aqui de novo falando desse assunto, ainda que... O assunto da política é sempre... Não, tivemos aqui em 2015 uma conversa também muito interessante. Estava o Brasílio, depois tivemos com o André Singer no final do ano passado e... Enfim, o tema é apaixonante. Agora, a posição do tema é terrível e todos nós estamos muito impactados e muito apreensivos, não é? Não com o assunto como tema, mas como, enfim, a realidade, experiência vivida, não é? E por falar em experiência vivida, eu só fui chamar uma atenção, digamos assim, para a situação, digamos assim, de Sofia, escolha de Sofia que nós estamos, não é? Exatamente nesse momento. Não é? Estamos falando das eleições e daqui a 2 ou 3 minutos a presidente do TSE vai estar iniciando uma entrevista coletiva, tendo ao lado o ministro da Defesa e do outro o ministro da Segurança Institucional, Etingoia. Cancelou para domingo. Cancelou? Não vai ser mais. Tudo bem, era a informação que eu tinha. Enfim, mas de forma... Tem informação o tempo todo sobre isso. Então, enfim, não temos escolha, podemos fazer a nossa conversa mais tranquilamente. Agora, cabe registrar para início de conversa, não a entrevista que foi adiada para domingo, mas o fato, não é, que a provocou. É um prazer também estar aqui com o Cláudio, com quem nos encontramos há 4 anos atrás, lá no Departamento de Ciência Política da Unicamp, para conversar sobre as eleições e a conjuntura política entre o primeiro e o segundo turno de 2014. Então, bons tempos aqueles. Bons tempos aqueles, mas tempos que já prenunciavam algumas coisas. E eu vou começar aqui dizendo 2 coisas assim, de saída. A primeira é que eu não preparei uma exposição, levei muito a sério o convite para essa
conversa, não é, para essa conversa e, enfim, queria saber, bom, conversa com quem? Conversa, quem é que está e tal, enfim, o que está acontecendo. E, efetivamente, eu não faria uma mesma reflexão sobre esse assunto anteontem e hoje, porque nesse meio tempo, nesse ínterim, nós tivemos e fomos lançados no maior escândalo de fraude eleitoral, de deturpação criminosa do processo eleitoral, por conta não exatamente da utilização das redes, né? Inclusive porque não são as redes, Facebook, etc., mas WhatsApp, com compra de milhões de endereços de telefones por empresas e uma operação de guerra, cujo fulcro, cujo elemento decisivo é a disseminação de histórias falsas, doentiamente falsificadas, né? Uma campanha de difamação, diante da qual tudo que aconteceu nos Estados Unidos, na eleição do Trump, que estão valendo até hoje uma investigação que pode redundar, dependendo do resultado da eleição de lá, num pedido do impeachment do Trump, são fichinhas, brincadeiras de criança. Nós estamos aqui no Brasil, e é assim que o mundo está vendo, diante de um processo profundamente deturpado. Em 2014, a candidatura derrotada pediu a não diplomação da Dilma, enfim, logo depois, dias depois, e iniciou um processo de deslegitimação do governo, que se deu no exato momento em que os resultados foram divulgados. Agora nós nos antecipamos, ou seja, a situação veio à luz e já existe uma representação pedindo a cassação da candidatura e a inelegibilidade desse indivíduo, que, enfim, surgiu assim do nada, como o Cláudio mencionou, um deputadozinho Metrequef, que se transforma no mito e hoje está claramente apresentado como o favorito para uma eleição. A pergunta que cabe fazer, eu vou raciocinar em voz alta aqui, basicamente isso que eu vou fazer, a pergunta que me parece absolutamente decisiva, fundamental, ao refletir sobre o que está acontecendo e, sobretudo, o que pode vir a acontecer, porque nos últimos dias, na última semana, até mesmo antes do 7 de outubro, eu perdi a conta das conversas que eu tive com amigos, familiares, etc., preocupadíssimos, tensos, insones, com a perspectiva do que estava por vir e a perspectiva do que já começou a vir, né? Porque essa é uma outra característica que não estava completamente ausente daquela de 2014, mas que agora alcançou uma dimensão incomparavelmente maior, que é a liberação, digamos assim, de agressões, de atos de violência. É a primeira campanha eleitoral que eu acompanho no Brasil e que tem, com este elemento tão fortemente presente. Então, a primeira pergunta, me parece, que cabe fazer para refletir sobre uma coisa e outra é a respeito da natureza dessa eleição, não é?
que, enfim, o que nós estamos efetivamente querendo dizer, querendo significar, quando falamos que no Brasil hoje, não é, em relação particularmente ao segundo, enfim, à eleição presidencial, nós estamos diante de uma eleição. Não é? Estava conversando com o André quando vimos para cá. Não é? Democracia é um conceito contestável, como todos os conceitos da teoria política, mas existe uma definição, não é, mais, digamos assim, reduzida, minimalista de democracia, que a define como, que a conceitua como um regime onde os governantes são escolhidos através da competição eleitoral. Não é? E o Guilherme O'Donnell, que é um autor, amigo, enfim, querido amigo falecido e um autor que eu aprecio demais, ao comentar essa definição, ele dizia, olha, não é tão mínima assim, porque quando nós refletimos, examinamos com mais atenção as condições necessárias para que essa cláusula, não é, se realize, nós vemos que há uma série de pré-condições. Não são apenas eleições. Eleições existiram, enfim, na Venezuela, na Rússia, na Alemanha nazista, enfim, depois de 1933. Não é? Não, as eleições, para que elas sejam computadas como tal, não é? E atendam os requisitos da definição, não é? São eleições limpas, não é? Lisas, não é? E não distorcidas e decisivas. Não é? Elas são eleições que produzem o efeito esperado das eleições nesse regime, ou seja, a escolha de governantes que recebem o mandato efetivo para exercer o governo. Não é? E o que nós temos, não é? Desde 2014 no Brasil, é uma situação pantanosa onde algumas das coisas desse regime, digamos assim, minimamente definido como democrático, estão presentes e outras não estão. Uma das condições que não estão é exatamente o reconhecimento, não é, do resultado da disputa eleitoral. Não tivemos isso em 2014, depois da eleição. Não é? A contestação, não é, do resultado foi algo imediato, não é? E se expressou através de algumas medidas de caráter jurídico, representação contra a diplomação, depois abertura de processo contra a chapa, mas muito mais importante do que isso foi digamos assim, a deslegitimação do governo, antes mesmo dele, enfim, da segunda posse, né, antes mesmo de janeiro, em manifestações de rua e assim por diante. Isso é uma jabuticaba, uma coisa brasileira? Não. Esse é um fenômeno que tem se tornado recorrente. É o que esteve presente nas chamadas revoluções coloridas da Europa Oriental, da Europa Central, e, num certo sentido, foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016. O Trump faz o discurso de posse dele em Washington, no dia 20, se não me engano, de janeiro. No dia seguinte, Nova York é tomada por uma manifestação multitudinária, e aí houve a disputa. Quem teve mais? Mas, certamente, em Nova York, o número a massa humana presente nas manifestações de repúdio àquela candidatura, ao presidente, foi maior do que a que se encontrou em Washington. Os Estados Unidos não é o Brasil e está processando essa
digamos assim, esse desencontro, não é? Que divide a sociedade, a polarização não é apenas polarização do sistema político, dos partidos, há uma disputa muito forte na sociedade. Agora, no nosso caso, essa impugnação, digamos assim, associada a erros de condução política do governo Dilma, essa impugnação paralisou o governo e resultou num impeachment que, enfim, observou a formalidade, não é, da lei, mas foi uma farsa, não havia crime, mas o que havia, sim, era um consenso forte ou melhor, deixa eu inverter, uma maioria na arena representativa, no legislativo, na Câmara, em primeiro lugar, mas não suficiente até 2 semanas antes para a produção daquele resultado, a votação do impeachment, mas um imenso consenso grupos dominantes. Não é? Aí eu estou me referindo aos grupos do poder econômico, o sistema de comunicação como um todo, imprensa, televisão, etc. Agora, mais importante do que isso, o judiciário. Não é? É uma coisa difícil você raciocinar sobre o que teria acontecido. Não é? Mas, nesse caso, a pergunta sobre o que teria acontecido não é a pergunta importante. A pergunta importante é o que os agentes, o que os atores que tinham poder, não é? Que eram, enfim, que tinham poder ou que tinham desempenhado um papel nessa trama, imaginavam que poderia acontecer com a entrada do Lula no governo. Dilma, como presidente da República, pratica um ato constitucionalmente, autorizado, a sua prerrogativa como presidente, nomear alguém ministro de Estado, e esta nomeação nunca se consumou porque um juizeco do Paraná grava ilegalmente uma conversa da presidente e divulga essa gravação no dia em que a nomeação, ou seja, em que a notícia da nomeação se deu, não é? E um juiz do Supremo Tribunal Federal dá uma liminar a um pedido e suspende a posse. Veja, isto aconteceu num dia em que a Paulista estava coalhada com uma manifestação, em torno de 100 mil pessoas, veio essa notícia, e o importante, não é, como observação, é que esta liminar jamais foi julgada, jamais foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. É um ato, enfim, simplesmente um veto. Esse veto, enfim, e essa atitude, digamos assim, teratológica, só se explica por uma razão, que é a expectativa que era deste juiz, que era de quem pediu, formulou o pedido de liminar, e todos os demais, de que, naquele momento, se
senhor, não é? Que não é um senhor qualquer, o maior líder popular do país, entrasse no governo, ele poderia inverter o resultado da votação na Câmara. Grande parte dos partidos, não é, que eram da base aliada e que, enfim, se deslocaram e votaram o impeachment, estavam, enfim, hesitantes, mas aquele foi um sinal muito eloquente. Foi um sinal muito eloquente. Bom, não só tirou do jogo um articulador sem igual, mas, ao mesmo tempo, comunicou para todos os atores, para todos os interessados, de que havia um veto, não é? E que esse veto encontrava guarita no Supremo Tribunal Federal, na mais alta corte do país. E, bom, isso se deu. Por que eu estou dizendo, estou, digamos assim, fazendo, por que eu estou sendo levado, digamos assim, a rememorar essas coisas? Porque eu não estou falando do passado, eu estou falando do presente. Eu estou falando do presente. Essa é uma eleição que, enfim, havia o slogan: eleição sem Lula é fraude. Não é? Eleição sem Lula é fraude. Sem Lula é fraude. Sem dúvida alguma, as eleições que os militares promoveram no Brasil não passam por nenhum crivo, não é? Democrático. Desse ponto de vista, eram fraudadas. A questão que se colocava na época, não é? Até um determinado momento, até um certo ano, até 1974, grande parte da opinião, não só de esquerda, mas liberal, votava nulo. Não é? Em 1974, uma parcela grande da opinião de esquerda e liberal considerou que, ainda que aquelas eleições fossem completamente deturpadas, viciadas, etc., havia um espaço para intervir e produzir efeitos pertinentes na política. E aí votou-se na eleição para o Legislativo, não é? E foi um fato, foi um momento, não é, decisivo na história do regime militar, porque os militares perderam em São Paulo, perderam no Rio de Janeiro. Eu era um garoto, eu, Renato Lença e tal, conversamos com o Saturnino Braga em Niterói e tal, porque ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer, e aconteceu. Eram eleições deturpadas, enfim, nesse sentido, fraudadas, não é? Com as lideranças políticas mais expressivas do Brasil no exílio, não é? Juscelino Kubitschek ainda não tinha falecido, o Brizola estava, João Goulart, então mas fazia sentido. Agora, a afirmação eleição sem Lula é fraude, ela tem uma substância tão palpável, eu diria, quanto aquela. Com a diferença que hoje nós temos um processo eleitoral para a presidência da República que não tínhamos antes, e essa frase não dá resposta à pergunta sobre o que fazer com essa eleição, que, fraudada ou não, distorcida ou não, vai acontecer. E o que, digamos assim, prevaleceu, e foi o que deveria ter prevalecido, foi isso, não é? A decisão de participar com alguém que representasse, enfim, fosse identificado com essa liderança violentamente afastada, não apenas do processo eleitoral, mas da vida civil. Então, essa eleição, eu acho que é importante pensar, enfim, no que nós estamos vivendo,
para reconhecer o que existe de anômalo, o que existe de anormal. Nós não estamos falando de uma eleição qualquer, não estamos falando de uma eleição, por exemplo, onde as instituições funcionem. Ainda, veja só, há 2 meses ou 3 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal se viu diante de uma situação corriqueira, então, o exame de um pedido de habeas corpus. Só que o habeas corpus dessa figura que não pode sequer dar uma entrevista gravada, porque enfim, a impressão que um observador externo olhasse o Brasil é de que, enfim, pelo menos aos olhos dos seus adversários, essa liderança que está em Curitiba tem um poder imenso e, com a sua simples palavra e presença, não é? E imagem, pode ter um efeito importante, não é? Num processo eleitoral. Foi essa justificativa do presidente do Supremo Tribunal Federal para confirmar uma decisão, uma decisão arbitrária de um colega cassando a decisão de um outro. Não. A desinformação e tal poderia causar transtornos no processo eleitoral. Então, uma situação muito curiosa. Mas fica muito mais curiosa e mais significativa, mais importante para nós raciocinarmos sobre que terreno é esse, não é, que nós estamos pisando, é que às vésperas da sessão em que o Supremo Tribunal Federal ia apreciar o pedido de habeas corpus, generais de pijama e generais de farda, a começar pelo comandante do Exército, Vilas Boas, fazem declarações por Twitter dizendo que não façam, não considerem, ai de vocês se o fizerem, se concederem o habeas corpus. Ah, não, isso é um exagero e tal, não foi bem assim. Não sou eu que digo isso. O voto do ministro mais antigo, o decano do STF, Celso de Mello, reservou pelo menos meia hora o repúdio às tentativas de interferência militar nas atividades e nos processos deliberativos do Supremo Tribunal Federal. Mas veja que coisa interessante, o Celso de Mello, o decano, fez esse discurso brilhante, vai se escrever nas páginas da história do STF, ex post festum, quando a decisão já tinha sido tomada. Ele, enfim, escreveu o seu nome nessa história edificante, mas não teve a coragem de pedir uma questão de ordem e repudiar a tentativa de interferência antes dos demais terem proferido os seus votos. Então, é o seguinte, nós estamos num processo eleitoral que ocorre 2 anos, 2018, 2 anos e alguns meses depois do impeachment, depois de derrubada uma presidente legitimamente eleita, num golpe institucional, que é um golpe institucional não apenas porque a presidente saiu, o Nixon
saiu, o impeachment não foi votado, ele fez o que pediam também aqui, renuncie. Ele renunciou. E foi substituído pelo Gerald Ford, continuou com Kissinger do lado dele e tal. Aqui não. Aqui nós tivemos um golpe que se revela, enfim, como golpe, porque foi um cavalo de pau em todas as políticas do país. Sem nenhum voto, um governo do vice-presidente assume um programa que nenhum outro partido, nem o partido de oposição, tinha articulado um ano e meio antes, em 2014. Então, nós temos uma eleição que se dá nesse contexto, levando, enfim, e cabe levar em conta ainda que esse resultado, o impeachment, a deposição da presidente, não foi resultado de uma movimentação dentro do parlamento, foi uma mobilização de recursos, de agentes políticos nos estados, grupos econômicos, toda a imprensa, ou seja, você teve uma disputa na sociedade que resultou naquele fato, e agora nas eleições. Enfim, o que todas as pesquisas indicavam alguns meses atrás? Que apesar de tudo que o Cláudio mencionou, a rematização do PT, etc., se houvesse eleição livre, e se o PT pudesse se apresentar com, enfim, formação completa, time completo com o seu craque maior, não vamos falar do Neymar, porque um Pelé, entende? Com o Pelé, enfim, disputou, a eleição poderia se ganhar no primeiro turno. Concorda comigo, Cláudio? Se o Lula fosse... talvez não, mas, de novo, o futuro a Deus pertence. Então, exato, porque o futuro a Deus pertence. Ninguém sabe exatamente o que é o futuro. O importante é qual o futuro que os agentes projetavam. E os agentes sempre projetaram isto, que uma eleição com o Lula era uma eleição onde eles seriam perdedores. Essa é a razão de por que o Lula não pode sequer aparecer num vídeo, não só fazer campanha e tal, mas dar, de onde ele está, uma entrevista gravada em vídeo. Então, pois não. Hã? Você pode concluir? Estou com quanto? Está com 35. 35, muito bem. Eu esperei para ser equânime. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então eu vou usar. Eu vou usar os últimos minutos para dizer o seguinte. Eu acho que é fundamental levar isso em conta, porque nós estamos vendo uma eleição que não é diferente apenas por esses elementos que eu mencionei, como não preparei, eu estou raciocinando em voz alta, eu levei mais tempo do que poderia. Nós estamos diante de um sistema, de um governo, eu ia dizer Sarney, do Temer, mas de uma candidatura, não é, de um futuro governo provável, absolutamente militarizado. Esse é o ponto. Nós estamos diante de uma mudança de regime. Ela já está anunciada. O vice-presidente dele diz: vamos fazer uma Constituição, fala em autogolpe, e todo o núcleo duro da campanha do Bolsonaro é militar. Essa operação, que é o grande escândalo eleitoral no mundo, essa operação ela tem inspiração e tecnologia
militar. Nós vamos nos ver daqui a 2 semanas, uma semana, se esse cenário se confirmar, porque, apesar de tudo, nós estamos aí, não estamos tão diferentes da oposição em outras disputas com o PT. Estamos com 40%, dependendo da pesquisa, com mais de 40%. O mais quase certo é a vitória do outro campo, mas nós vamos estar diante da seguinte situação: um outro campo que não é a direita tradicional, clássica, porque essa daí foi absolutamente destroçada. Ela foi o elemento que criou o ambiente para a onda, para que esse desqualificado surfasse, mas ela foi tragada por essa onda. E nós estamos, então, diante da seguinte, uma situação muito, enfim, enigmática. Nós estamos diante de um quadro onde a raiva, o discurso de ódio e a incitação à violência está muito generalizado e já se expressa nas ruas. Nós estamos diante de um governo, vamos estar, nesse caso, diante de um governo e de um Estado militarizado. Eu falei do Toffoli como presidente do Supremo Tribunal. Não é presidente do Supremo Tribunal, ele é um despachante. Quem manda no Supremo Tribunal Federal é o general Azevedo, que é o seu assessor, enfim, com quem ele anda por todos os lados. Entende? Então, nós estamos diante de uma situação muito, muito, muito estranha, muito delicada. E um partido, que não é um partido, é um amontoado de gente que está aí. Agora, como é que essas coisas vão se combinar no futuro? Como é que essa massa amorfa, essa geleia, vai se organizar, não é? Ou vai ser organizada daqui para frente? O que esse governo e o que as Forças Armadas, como elas vão se relacionar com os atos de violência que já acontecem, mas que podem acontecer numa escala muito maior depois de uma eventual, provável vitória. Vão conviver com isso e fazer vistas grossas, vão tentar coibir, vão organizar. Enfim, as pessoas fazem paralelos e raciocínio, fazendo comparações. A comparação com o fascismo é quase que inevitável. No nosso caso, tem diferenças, semelhanças e diferenças. Uma das diferenças é que os fascistas se organizaram antes e milícias e tomaram o poder. Aqui não foi diferente. Não é? Quem criou o ambiente, o caldo de cultura, não foram eles foram beneficiados e agora vão estar diante de a necessidade de, enfim, dar forma a ao que é meio caótico nesse momento. Não será necessariamente tão caótico assim daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque vão enfrentar problemas de como fazer, como articular, como enquadrar e assim por diante. Então, eu acho que essa é uma questão importante e eu terminaria só dizendo o seguinte: eu não acho que esse regime seja sólido e as coisas estejam, digamos assim, determinadas. Formou-se uma aliança muito grande nesse momento e a partir do momento em que esse governo começar a tomar decisões, fazer isso e aquilo, até mesmo a responder essa questão, o que fazer diante da violência na sociedade, violência política na sociedade, nós vamos ver rachaduras muito maiores do que já estão começando a se manifestar. Obrigado.
Bom, pessoal, você pode... Bom, muito obrigado ao Cláudio e ao Sebastião, que colocaram bastante questões, e eu abro então